Ele não marcou gols como Marcelinho Carioca nem fez defesas impressionantes como Ronaldo Giovanelli. Mas Célio Silva, o canhão, foi tão importante para o Corinthians naquela decisão de Copa do Brasil quanto outros jogadores. 23 anos depois da primeira conquista do Timão, apenas a segunda de cunho nacional do clube. O ex-zagueiro mantém vivas lembranças que terminou com vitória sobre o Grêmio por 1-0 e em pleno Olímpico. Isso nunca sai da memória, até pelo evento em si, pelos próprios torcedores, que não nos deixam esquecer aquele jogo, aquela campanha, conta Célio Silva, que atendeu a reportagem do No CT Joaquim Grava. Célio Silva havia chegado ao Parque São Jorge em 1994, depois de uma temporada no Caen, da França. Lembrado pelo potente chute que desferia com a perna direita, foi um dos nomes do Timão na histórica final diante do Grêmio, com interceptações e desarmes que permanecem no imaginário do torcedor corintiano. Às vésperas da sexta decisão de torneio do Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h45, contra o Cruzeiro, no Mineirão, ele falou acerca da primeira, já marcada por título. Fomos campeões invictos daquela competição e foi o primeiro título de uma equipe paulista na Copa do Brasil, primeira Copa do Brasil do Corinthians. Ela tem bastantes sabores. E a memória, sem sombra de dúvidas, viaja com bastante alegria nesse sentido, admite, orgulhoso. O Corinthians está buscando o tetracampeonato. Hoje, toda vez que o Corinthians chega próximo dessa competição, vêm as lembranças, vêm as perguntas. Me sinto feliz por ter participado. Embalado pelo êxito no Campeonato Paulista, o Timão passou por Operário MT e Rio Branco A.C. Nas primeiras fases da Copa do Brasil de 95, nas quartas de final, diante do Paraná Clube, empatou sem gols no Couto Pereira e venceu por 2-1 no Pacaembu, avançando assim à semifinal. Sob o comando de Eduardo Amorim, sucessor de Mário Sérgio, ele pedira a demissão pouco antes do início do estadual. O Corinthians eliminou o Vasco da Gama com direito à goleada por 5-0 no segundo confronto, realizado no Pacaembu. Na final, contudo, a equipe alvinegra precisaria bater um forte Grêmio, liderado por Paulo Nunes e comandado por Luiz Felipe Scolari. Penso que, com todo o respeito, era muito mais difícil de ganhar as competições pelo nível das equipes. Sem menosprezar o B, mas você pega o elenco dos times em geral, do goleiro ao atacante, eram todos atletas de alto nível. A competição era mais forte, mais competitiva, diferente, opina Canhão. Com gols de Viola e Marcelinho, o Timão venceu o primeiro embate por 2-1, levando ligeira vantagem para o segundo, a ser pleiteado no Olímpico. Por lá, Célio Silva voltou a compor dupla de zaga com Henrique, que teve atuação impressionante, ajudando-o, mais um gol marcado por Pé de Anjo. Wagner Célio do Nascimento Silva defendeu o Corinthians até 1998, quando perdeu espaço com Vanderlei Luxemburgo e topou se transferir ao Goiás. Ele penduraria as chuteiras em 2003 para, anos mais tarde, dar início à carreira de treinador de futebol. Hoje à frente de uma das divisões de base do mesmo Timão, Célio entende que o DNA vitorioso adquirido pelo clube no passado recente o credencia a buscar o quarto troféu do certame. São duas grandes equipes, duas camisas pesadas. Hoje as pessoas perguntam qual é o perfil do atleta que nós formamos, e eu respondo que formamos esse tipo de atleta, o atleta guerreiro, sem medo. Penso que não podemos fugir dessa tradição. Hoje futebol é resultado. Se você joga bonito e perde, não interessa, é 100% resultado. Então você joga no erro do adversário, muito mais no erro do que nas suas próprias qualidades, pondera. Creio que o Corinthians é forte e deixou chegar, realmente, com o apoio da torcida também, fica bem difícil.
Campeão também em 2002 e 2009, o Corinthians jamais fez a segunda partida da final em casa. Como acontecerá em 2018, o duelo de volta à frente ao Cruzeiro está marcado para quarta-feira que vem na Arena Corinthians, em Itaquera. Para Canhão, decidir dentro de seus domínios torna-se vantajoso somente se você fizer o dever de casa em território inimigo. É interessante. Sempre que você tiver uma vantagem é bom. Nós tivemos agora a possibilidade de fazer as oitavas, do Sub-13, decidindo fora de casa. Ganhamos o jogo aqui de 7-0 e praticamente definiu o jogo, explicou. Não adianta você ir para a casa do adversário e tomar uma desvantagem lá, porque conseguir reverter em casa é mais difícil. É um ponto importante, decidir na arena, desde que você tenha um primeiro jogo bom, completa.